Olá, amigos, novamente, porque essa é a segunda vez que eu gravo o farol de hoje. Tive problemas com o meu áudio anteriormente. Eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS para o pregão do dia 3 de maio de 2016, terça-feira. Vamos então às movimentações do nosso mercado. Hoje, um dia de forte movimentação baixista. A gente teve uma queda de 2,43% no índice e esta queda tem implicações importantes. Okay? Nos últimos faróis, a gente vinha discutindo sobre este movimento de queda que iniciou no dia 28, sobre ser ou não um processo de pullback. Lembrem, no dia 27 a gente teve um rompimento deste topo anterior aqui, que tecnicamente era um rompimento bem importante, né? Dava uma sinalização forte de alta. A partir daí a gente começou a ver esse movimento corretivo que tinha boas chances de ser um processo de pullback. O processo de pullback usualmente é composto por pelo menos 3 candles corretivos, tá? E ontem a gente teve o terceiro candle corretivo, fazendo com que o preço conseguisse tocar o topo anterior rompido, que é importante para poder o pullback se finalizar, né? A gente teve também o toque da média móvel de 9 ascendente, que geralmente sustenta, né, os movimentos mais fortes. Então, no curtíssimo prazo, o mercado vinha num movimento de queda. O candle de ontem não sinalizava reversão para alta hoje, mas havia uma expectativa de possível reversão, né? Surgindo aí pressão compradora no pregão de hoje, que seria o ideal que surgisse para a tendência de alta se manter totalmente saudável, né? A partir daí a gente poderia avaliar voltar a ser agressivo na ponta compradora, né? Mas o mercado não foi para cima, os mercados internacionais pesaram bastante. Isso nos levou a uma abertura em gap de baixo e o mercado foi caindo, e com isso caiu a ponto de estopar no gráfico do índice, né, o cenário de rompimento, né, um eventual trade de rompimento aqui. E o fato do mercado não ter sustentado no movimento de alta abre espaço para uma manutenção do movimento corretivo. Isso aqui gera uma frustração, né? É um rompimento falso, né? Então isso tende a levar o mercado com certa violência para a direção oposta. Mas eu devo fazer aqui uma distinção, tá, entre o rompimento falso, que é muito perigoso, e o rompimento falso, que é normal, tá? Um rompimento falso que realmente tem implicações fortes é aquele rompimento de uma estrutura que é ampla, uma estrutura que tem mais de um teste, com uma estrutura como essa aqui, ó. Quando a gente tem, nesse caso, um rompimento falso, o mercado costuma ser punido e forte na direção oposta. Quando a gente tem o rompimento de um topo anterior e o mercado volta, não tem a mesma implicação, tá? Ainda assim, no curtíssimo prazo, o mercado está sinalizando continuidade do movimento de queda. Que a gente vai ver, inclusive, que no intraday tem vários papéis se enquadrando em cenário de Opening Power Breakdown para amanhã, tá? Mas a gente fica aqui naquele cenário desconfortável. Desconfortável por quê? Porque, apesar da queda de hoje, apesar do stop que isso gera no índice, tá, o mercado ainda está em tendência de alta. A gente ainda tem zigue-zagues ascendentes, a gente ainda tem a média de 21 períodos apontada para cima, tá? E a gente está acima dessa média móvel de 21 períodos, tá? Não está num ponto de compra ainda, não há também qualquer sinalização nesse sentido. A barra de hoje é uma barra forte, fechando na mínima, né? Então, normalmente isso dá continuidade ao movimento de queda. Mas é desconfortável abrir posição vendida aí, porque a gente vai contra a tendência, a gente estaria operando depois já de alguns dias de queda, logo abaixo teríamos o fundo anterior que serve de suporte, logo abaixo aqui, muito próximo de a média móvel de 20 períodos ascendente, um pouco mais abaixo, nós temos aquela estrutura mais forte que foi rompida, e tudo isso gera suporte. Então, é desconfortável manter posições vendidas em termos de swing trade, tá? Operar day trade, ok, a gente vai ver que vai ter várias oportunidades. Quando é que o cenário vai clarear para realmente se abrir e segurar
operações vendidas? No momento que o mercado for capaz de desenhar um processo de zigue-zague. Tá? Então, o mercado marca um fundo, tenta repicar, não rompe o topo anterior e rompe o fundo anterior. Quando tiver esse pivô de baixa, daí sim vai ser, entre aspas, seguro a gente operar na venda e segurar essas posições vendidas. Então, nesse momento, o mercado fica naquela situação meio desconfortável. O fato de a gente ter realmente sido segurado por esta linha de retorno de novo, faz com que agora a gente tenha que realmente dar mais atenção para ela e também para o canal dentro do qual ela existe, que é este canal aqui. Talvez eu faça assim. Ok. Então, esta linha aqui realmente é bastante importante. E num cenário mais baixista, mas ainda mantendo um cenário de alta, né, um cenário mais pessimista, num cenário de alta, a gente pode ter uma correção até esta LTA aqui. Bom, vamos ver como foi o comportamento do nosso mini. Reparem que a gente teve aqui no gráfico diário do mini índice uma abertura já em gap de baixo, tá? A abertura praticamente já estopando operações em cima do dia 27. Ontem a gente olhava este canal de baixo no gráfico de 15 minutos, tá? E a gente mencionava que era importante o mercado reagir e conseguir romper este canal para cima para que o cenário de pullback ficasse tranquilo no gráfico diário. Tá? E daí, dependendo da movimentação de hoje, a partir de hoje, terça-feira, a partir de quarta, a gente poderia começar a ser agressivo na ponta compradora. Só que o mercado abriu em gap de baixo, na direção oposta, rompendo este canal de baixo. Eu fiz até a projeção agora do canal para baixo. A gente rompeu também essa retração de 0,68 e com isso há a sugestão da continuidade do movimento de queda para buscar o fundo aqui do dia 25, que tem suporte entre 52.630 e 52.550. Reparem que nós tivemos a formação de um primeiro movimento que permitiu um day trade na ponta vendedora, o mercado fluiu, não chegou a bater nenhum suporte, né? O ideal seria ele ter batido aqui, daí era um ponto realmente bom até para virar a mão, mas conseguiu oferecer alguns pontos aí. Depois o mercado se recuperou, bateu nesse patamar, recuou, bateu de novo e ficou sentindo na base desse primeiro movimento, né, a resistência. No finalzinho do pregão ofereceu uma nova venda, né, a próxima aqui é da linha de referência baixista. Inclusive foi bem didático para o adendo que o Leandro fez ao método dele. Né. Então quem chegou a assistir o curso do método Leandro de Day Trade, essa nova versão que está disponível no nosso site, viu que o Leandro colocou algumas oportunidades a mais, algumas possibilidades a mais de trade. E uma delas é o que ele chama de trick entry, que basicamente é o seguinte: quando o mercado faz uma movimentação direcional no início do pregão, é normal, a partir do meio-dia, a gente ter um movimento de respiro, um movimento de correção, um movimento contrário, como esse que nós tivemos. Geralmente indo aí até próximo das 3 horas. E depois disso o mercado retoma o movimento na direção do início do dia, da parte da manhã. Tá? O trick entry basicamente é ir numa periodicidade menor, tipo 5 minutos, e operar o primeiro pivô favorável à movimentação do início do dia. Então repare que o mercado fazendo um zigue-zague ascendente, vai desenhando esta LTA, sentiu essa zona aqui de resistência, faz um topo abaixo do topo anterior e rompe este fundo e rompe com violência e volume. Então aqui a gente tem um cenário de venda. Inclusive é também no gráfico de 5 minutos uma barra elefante muito bem posicionada. Então a gente fez essa venda. Quando tem uma barra elefante eu gosto de usar a amplitude da barra como alvo. O alvo era 53 mil pontos e foi mais ou menos aqui que o mercado acabou produzindo o fundo. Tá? Então foi um dia bom de operações. O mercado fecha próximo da mínima, não chega a se enquadrar num cenário de opening power breakdown, mas está com cara de prosseguir no movimento de queda
para alcançar essa zona de suporte. Talvez aqui, mercado atingindo esse patamar, possa surgir boas oportunidades na ponta compradora contra a tendência, o que torna essas oportunidades um pouco mais desafiadoras. Okay? No mercado americano, ontem o índice Dow Jones, em cima de uma zona de suporte, ameaçou a retomada do movimento de alta, tá? Mas não deu continuidade. Eu sempre gosto de buscar o acionamento do candle que vem para cima da média móvel de 21 períodos, né? Nós não tivemos isso. O mercado aqui ainda está meio embolado, está em cima do muro, mas isso aqui pode ser visto como, pode ser entendido como uma barra ignorada e cresceu muitas chances do mercado continuar o movimento de queda, testar esse fundo no final de março, esse fundo no comecinho de abril, por volta aqui dos 17.490. Né? Mas não tem um ponto de entrada muito claro. E provavelmente o que a gente vai ter vai ser um cenário de congestão, se isso acontecer, talvez reproduzindo mais ou menos o que a gente teve entre final de outubro até final de dezembro. O S&P 500 futuro tinha um gráfico um pouco mais claro para esse gatilho de retomada no movimento de alta. Seria a superação da máxima de ontem, que não aconteceu, o mercado engolfa para baixo, que também fica um pouco mais claro um cenário de continuidade do movimento de queda, se o mercado perder a mínima de hoje. Daí provavelmente vem buscar essa faixa dos 2028, e aqui também o mais esperado seria um cenário de congestão, replicando mais ou menos o que nós temos aqui, né? Uma movimentação simétrica em relação a esse movimento. Dólar. O dólar, ontem teve forte atuação do Banco Central, levando o dólar para cima. A gente teve uma alta significativa, mas ainda dentro de uma tendência de baixa. Hoje a gente teve um novo dia de alta, né? Mas nós seguimos dentro de um cenário baixista, apesar dessa alta. Tá? O zigue-zague continua sendo descendente. O dólar se aproxima de novo aqui agora dessa zona de fundos, da máxima desse candle que marcou um topo. E se a gente pegar essas máximas do gráfico sem ajustes, aqui a gente tem uma LTB. O próprio candle de hoje não é um candle que inspira o entendimento de que a força altista é realmente importante aí. A gente tem muita sombra superior, o corpo pequeno, então a gente até tem um cenário de gap de fuga, mas que eu não acho que se enquadra muito bem. Isso aqui pode sim ser uma cunha, claro, uma cunha descendente, que é um padrão altista, mas ela não foi rompida ainda. Tá? Por enquanto, não há rompimento. No intraday, vindo olhar aqui o WM16, a gente repara o que? A gente teve o rompimento de um fundo duplo ontem, o rompimento da máxima de ontem abriu uma simetria com alta até este ponto, e o mercado foi até além. Né? A gente teve enquadramentos dentro de um primeiro movimento hoje, gerando compra no candle aqui das 11 horas, o mercado alcançou o alvo, e aqui também a gente teve aquele cenário, não foi perfeitamente o trick entry do Leandro, mas tem aquele cenário que eu gosto, que é o mercado fazendo um movimento corretivo em busca da média móvel de 20 períodos, desenha uma LTB e opera o candle que romper essa LTB, operando sua superação de máxima. Foi um trade curto, né? O papel andou aí uns 11 pontos, mas deu para fazer alguma coisa, principalmente no gráfico mais curto aqui de 5 minutos. Como esses movimentos na parte final do pregão costumam ser mais curtos, né? É interessante usar a periodicidade mais curta para encaixar melhor o alvo, como a gente viu ali no gráfico do mini índice. O dólar acabou devolvendo boa parte do ganho nessa parte da tarde, tá? Ainda fica com um viés altista no gráfico intradiário, mas para produzir novas altas a gente tem que ficar atento a essa congestão aqui sendo rompida para cima. O juro, dia estável, um doji, continua um movimento lateral em cima do suporte dos 12.700. A gente está em cima de um suporte, mas a incapacidade do juro em repicar, aproveitar esse suporte para repicar, vai cada vez mais aumentando as chances, conforme o tempo vai passando, né? As chances de ter um rompimento desse suporte para baixo, e daí com isso a gente tem um novo cenário de venda. Vamos para as ações. A Vale segue dentro de um processo de contração.
Deixou esses 3 candles para trás, com gap, fica com uma cara de continuar o movimento de queda para buscar esta LTA, a média móvel de 20 períodos desses fundos. O candle de hoje me lembra este candle aqui, que a gente tentou operar e o mercado nos pulou na execução, lembra? Acho que de novo vale um trade de gap de fuga, desde que tu tenha um alvo curto. Se tu for olhar no intraday, a gente tem aqui um cenário de opening power breakdown, tá? Que pode dar um bom day trade logo na abertura. A Vale 5 é mais indicada, a Vale 3 já está mais próxima do suporte, ela no intraday não tem essa formação tão clara. Se for operar a Vale 3 para baixo, na quarta-feira, amanhã, tem que ser com candle fechado, tem que ser rompimento e não violação. Então a Vale 5 está bem melhor. PTR4 também corrigiu e vem tocar agora o ponto de rompimento aqui nos 9,75. Tá? Coloca em risco a operação de rompimento do dia 27. Tá? O stop dessa operação não foi acionado ainda. Tá? O stop mais curto idealmente deveria ficar abaixo dos 9,67. Tá? Há um fechamento abaixo da média móvel de 9. Essa começa a virar para baixo. Não acho má ideia ajustar o stop pela média móvel de 9. Qualquer coisa, se for estopado e o mercado reagir, fechar bonito, a gente teria um cenário de pullback, a gente poderia reentrar. Tá? Repara que no intraday, o suporte dado pelo gap aqui do dia 27 é o que segurou. Tá? A gente não tem aqui um opening power breakdown. Se for operar na venda, a gente tem que ter realmente um fechamento abaixo dessa faixa dos 9,75, fechando abaixo da mínima, inclusive, de hoje, que nos dá um fechamento abaixo de 9,70. Se isso acontecer, sim, daí a Petrobras pode haver um movimento de queda até os 9,30. Tá? Entre 9,30 e R$9 a gente tem o suporte do gráfico diário. Só que se ela chegar aqui, esta cunha pode ser acionada. Ainda assim, para realmente operar na ponta vendedora Petrobras, o ideal é que a gente tenha um zigue-zague descendente, rompendo essa cunha. PTR3, não temos posição nenhuma, ela vem corrigindo. Tá? Nada a ser feito aí, a média de 20 períodos está distante para oferecer suporte, o próprio suporte de preço está distante lá entre 11,10 e R$11. Ambev beliscou a resistência, até fechou um pouquinho acima aqui da faixa de resistência, mas nada que justifique uma operação na ponta compradora. Tá? Ela deve prosseguir nesse movimento de alta dentro desse canal. O alvo, o próximo alvo, sendo os 20,40, 20,50 aqui. No setor de bancos, Bradesco até mostrou uma força relativa aí. Segurou em cima dos 24,60. Se vier a romper isso aqui, bom, daí o cenário começa a mudar, daí o papel pode desenvolver um movimento de queda mais amplo, mas ele está demonstrando uma certa força. Tá? O ideal mesmo, se for buscar a operação na ponta compradora, não é comprar o suporte em sinal de reversão aqui, que nós ainda não temos, é comprar o rompimento desse topo. Tá? Itaú sofreu, faz um zigue-zague descendente depois de ter batido na resistência aqui dos 34,20. Tá. Se enquadra um cenário de gap de fuga. O problema é que a gente está dentro de um canal lateral, né, um retângulo, e a gente já está relativamente próximo do suporte. Tá. Então, trabalhando como um gap de fuga, tem o risco de estar com o suporte próximo, mas provavelmente vem buscar o suporte, inclusive no intraday. Se enquadra muito bem num cenário de opening power breakdown. A gente teve a venda aqui e o mercado não teve chance de dar continuidade a um movimento. Provavelmente faz isso na abertura de amanhã. Já Banco do Brasil está fazendo o cenário que a gente descreveu ontem. Tá? Cair e fechar abaixo desse fundinho. Só que faltou um pouco de volume para Banco do Brasil e a média ainda está levemente apontada para cima. Tá? Mas diferente de Itaú, Banco do Brasil faz o zigue-zague dentro de um retângulo, mas em cima da zona de resistência do retângulo. Tem um bom espaço para o movimento de queda até a zona principal de suporte que está aqui embaixo. Então tem mais espaço, Banco do Brasil, do que Itaú. Só que Itaú o movimento parece ser um pouco mais forte. Tá? Banco do Brasil também tem um cenário de opening power breakdown. Fechou rompendo esse suporte aqui no intraday. É o tipo de cenário... Os dois estão legais. Os dois estão legais.
Mas Bradesco não é o papel, tem que ficar entre Itaú e Banco do Brasil. Agora, Banrisul também chama atenção. Banrisul tinha suporte neste gap do dia 11. Ontem já rompeu, passou para baixo da média móvel de 20 períodos. Hoje ela vira para baixo, a gente tem um candle de indecisão. Tá? Ali meio parado no vazio. Se houver a perda mínima, provavelmente o Banrisul dá uma porrada para baixo para buscar a faixa aqui do 7,40. Tá? Então é outro papel para ficar de olho. Já tem de certa maneira um pequeno zigue-zague descendente, né? E no semanal tem espaço para fazer uma correção. O mercado começa a virar mesmo, né? No setor de siderurgia, Gerdau se aproxima do patamar de R$7. Ainda não bateu lá. R$7 é um suporte importante. Também tem o cenário de Opening Power Breakdown, mas limitado pelo suporte. Claro, pode romper o suporte, mas tem um obstáculo importante aí. CSNA vai se afastando do topo, sugere vir buscar o suporte 11,30, onde também se aproxima a média, ele é um suporte importante. Repara que no intraday a gente tem essa congestão rompida no finalzinho do pregão. Seria legal ver uma abertura em gap pequeno de alta, seguido rompendo a linha d'água para baixo. Seria legal. E os Minas volta para o suporte em 2,30. Tá? Segurou relativamente bem na maior parte do pregão, no finalzinho sofreu uma paulada. Tá? Não gera ainda stop para operações compradas no dia 20, mas fecha abaixo da média móvel de 9, ela vira para baixo e os preços voltam a operar abaixo da média móvel de 200. Tá? Então a chance de sofrer um stop aí aumentou bastante. Para quem está de fora, como a gente vinha dizendo, né, o ideal era esperar, uma vez que o mercado não foi de imediato, esperar o rompimento dos 2,70. Uma vez rompido os 2,70, teria um ótimo sinal para compra. Isso ainda é verdade, mas idealmente se o mercado conseguisse segurar nessa região aqui. Outros ativos a serem mencionados: ABCB4 está rompendo uma zona de suporte aqui em 11,35, 11,30, também em gap. O volume não está acima da média, mas ele se destaca em relação aos volumes mais recentes. Então a perda mínima é um cenário de gap de fuga que pode ser trabalhado. Brasil Foods dá uma acelerada para baixo em busca do suporte dos 45,70. A gente vem acompanhando um pouco mais de perto esse papel desde o rompimento que houve aqui no dia 11. Mas o papel fez um movimento meio bagunçado aqui, né? Não foi fácil, mas agora acho que vai embora. BVMF também vem fazendo um movimento corretivo. Ainda tem um cenário bem altista. O suporte agora... agora não, né? Continua sendo a faixa ali dos 16,50, 16,40 e poucos até uns 16,29. Talvez o mercado belisque essa zona, beliscando essa zona e dando sinal de reversão, fica interessante para entrada. Lembra que ontem a gente falou de operar o rompimento desse retângulo, dessa consolidação, na verdade? Nós tivemos esse rompimento, o mercado buscou a RP, depois recuperou forte, rompeu a linha d'água, mas não gerou trade, porque não superou a máxima, pelo menos não dentro do meu modelo. Estava se comportando relativamente bem até que no finalzinho deram uma paulada muito forte no papel. Então tô com cara de beliscar ali a média móvel de 21 períodos, mas naquela região a gente tem um suporte importante. O milho renova a máxima desse contrato, fica até com cara de rompimento de massa e bandeira. Agora entra volume, pelo menos o candle é mais forte, espera a continuidade do movimento de alta no milho. CL3 chamou atenção hoje, abre num gap de alta, sustenta esse gap, bom volume, está penetrando aqui no vazio desse gap de provento, mas devolveu demais no finalzinho, fica essa sombra, então o cenário como gap de fuga fica um pouco mais complicado. E claro, tem o gráfico ajustado que está mais simpático, obviamente, ajustando aqui para proventos, a gente vai ver isso aqui, o cenário está mais bonito, mas eu gosto do gráfico sem ajustes. Agora, olhando o intraday, a gente tem um cenário de Opening Power Breakout, Breakup, inicial amanhã na abertura, tá? Se houver a superação dessa máxima aqui do finalzinho. E a estratégia, na minha opinião, para CL3 é assim: surge essa oportunidade de day trade, tu faz o day trade, o papel flui bem, a gente pode cogitar segurar o papel para swing trade. Tá? Mas nesses casos eu gosto de usar o stop intraday que eu trabalhei. CEMIG
CEMIG pagou um provento ontem, né? Ficou X. Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui. Tinha até um candlezinho em cima do suporte, um candlezinho de indecisão, a superação da massa podia levar um movimento de alta, mas eu mencionei para vocês que o cenário não valia a pena, tinha muito obstáculo aqui. Bom, de qualquer forma nem foi acionado e agora o papel está rompendo essa zona. Está com cara de dar continuidade ao movimento de queda, rompendo essa zona de suporte. A gente já tem zigue-zagues descendentes. E o papel hoje ofereceu um Power Breakdown, que já ofereceu alguma movimentação nesse fechamento. Mas pode ter continuidade no pregão de amanhã. O ideal é uma abertura em gapzinho de alta, seguido do rompimento da linha d'água, né? Seria ótimo. CPFE3, papel que a gente mencionou ontem, não pelo gráfico diário, mas pelo intradiário, como um Opening Power Breakout. Era isso que nós tínhamos. Então a superação dessa máxima aqui abriu espaço para compras. Só que o papel abriu aqui embaixo. Uma vez que abriu tão longe, tu não opera esta violação, tu espera o rompimento da linha d'água, opera como rompimento de linha d'água, coisa que não houve. Tá? Então eu não considero que esse papel gerou a operação que a gente imaginava ontem. Elet continua forte, vai ficando de novo aqui com uma cara de rompimento de massa e bandeira. O papel chegou a cair no intraday, mas recuperou legal, rompeu a linha d'água, subiu um pouquinho, chegou a oferecer um grande trade, mas o papel vem sustentando acima dessas máximas aqui e mostra que tem condições de prosseguir no movimento de alta, só o mercado dá um refresco. Elet 6 também começa a ficar interessante, a média móvel de 9 já começa a aproximar bem do preço, daqui a pouco Elet 6 rompe, pode ser um bom trade. É bom olhar esses gráficos 60 minutos, rompendo esse retângulo que seria o máximo bandeira. Fibra me chama a atenção. A gente tem esses 3 candles laterais abaixo dessa média móvel de 21 períodos. Você está convidativo para perder essas mínimas e dar uma pancada até o suporte dos 28. Eu ficaria atento. Tá. Croton. A gente mencionou o fato de estar batendo nessa zona de resistência importante. Hoje entrou pressão vendedora, ok. Entrou um bom volume. Tem boas chances de Croton prosseguir no movimento de queda. Então eu ficaria mais agressivo em operações na ponta vendedora. Tá. MDA3. MDA3 gera compra, rompimento de massa e bandeira altista, ótimo volume, tanto financeiro quanto número de negócios. Tá. Rompe então um mastro e bandeira, mesmo com o mercado caindo como caiu hoje. Tá. E além disso, rompe um grande fundo duplo, que abre agora espaço para uma alta até a faixa dos 92. Então gerou operação na ponta compradora. Como está um pouquinho, o candle é um pouco grande, é bom planejar 2 entradas em MD. Magazine Luiza chegou a superar as máximas recentes, mas acabou devolvendo no finalzinho. Chegou a dar um bom day trade, esta barra de ignição. Não alcançou a amplitude da barra por causa dessa sombra, mas a volatilidade alcançou. Ainda pode reservar boas surpresas amanhã. Essa barra de ignição, essa barra elefante ainda tem efeitos para levar o papel para cá. MYPK3, a gente falou sobre o papel ontem, não conseguiu mostrar reação. Esse candle aqui não está legal, fica abaixo das médias, vai rompendo a LTA desse canal. Se tiver a perda dessas mínimas aqui, a gente pode ter o mercado acelerando aqui para baixo. Então não descarto venda no papel. Repara no gráfico intradiário como existe um suporte bem definido aqui. Então atenção a esta zona. Odontoprev. Ontem alcançou a média móvel de 200, era esperado alguma reação. Essa reação houve, mas não se sustentou, ficou com essa sombra superior. Melhor não fazer nada aí. Se o mercado perder a mínima desse candle branco, é bem possível que prossiga no movimento em busca daqueles R$10. Mas de novo não gera cenário de esticado intraday a ponto de buscar a operação de retorno à média, que era o que a gente estava falando inicialmente, né? Então esse cenário já está meio que descartado. CR3 foi no papel ontem que recebeu uma nota razoável, né? Chegou a acionar o trade na ponta compradora e até se comportou bem, uma alta de 2,6%. E pode dar continuidade. Por fim, TOTS. A gente viu o rompimento desse triângulozinho ascendente, mas sem volume. Hoje o papel chegou a dar uma balançada, acho que até perdeu a mínima de ontem. Se não perdeu, ficou muito próximo. Não perdeu.
ficou próximo de perder, mas conseguiu se recuperar, deixou uma sombra inferior e ainda fecha acima da linha vermelha. Daqui a pouco o papel pode realmente ficar interessante, se aqui se desenhar algo que a gente possa entender como um pullback e depois o mercado ir embora e superar essas máximas. A gente vai estar acompanhando de perto, mas ainda não é o momento. Bom, pessoal, então, mercado ficando um pouquinho mais complicado, a gente pode estar vendo o início de uma virada de mercado, é um pouco cedo para dizer isso, mas a gente tem que ficar aberto a essa possibilidade. Tá? Fico por aqui, espero que as informações que eu passei para vocês tenham sido úteis. Se quiserem perguntar qualquer coisa, fazer qualquer comentário, utilizem a área de comentários deste vídeo no YouTube. Um abraço, até amanhã.